A mensagem que vamos trazer nessa manhã já foi trazida aqui algumas vezes. Mas essa semana eu senti a direção de Deus e no sentido de trazer novamente esse assunto, porque eu creio que é um assunto onde nós mais erramos, onde mais pecamos, é na questão do julgamento. Nós fazemos isso todos os dias e podemos pecar quando nós fazemos isso. Então, é algo que é preciso que eu e você entendamos, estejamos vigilantes e alertas para não entrarmos por esse caminho, que é um caminho que pode ser perigoso, muito perigoso para você, para mim, para todos nós. Nós queremos então trazer nessa manhã, falar sobre o ato de julgar as pessoas, de condenar inúmeras outras por atos que nos apressamos em julgar e dar uma sentença. E a Epístola aos Romanos, capítulo 2, verso 1 a 6, nos adverte sobre este perigo com essas palavras: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Todos nós temos de julgar muitas coisas no nosso dia a dia e ao longo de toda a nossa existência teremos que fazer isso. Nós temos que avaliar o que vamos comprar, se vamos comprar ou não. Nós temos que analisar fatores no uso de recursos, de bens. Nós temos que julgar a conveniência ou não de procedermos desta ou daquela maneira, como vamos fazer hoje e, se Deus permitir, amanhã. Então são julgamentos que nós temos que fazer. Nós temos que julgar coisas e fatores e dados para ver se o que vamos fazer é conveniente ou não, se é conveniente para mim, se é conveniente para a família, se é conveniente para Deus, né? Nem tudo que eu quero, eu tenho vontade de fazer, é do agrado de Deus, mesmo que não seja uma coisa errada em si, mas vai trazer glória para Deus, vai edificar, vai construir, vai abençoar a mim, vai abençoar as pessoas que estão ao meu redor, pessoas que eu amo e quero ver também abençoadas.
Nós temos que julgar também, de acordo com a Bíblia, profecias. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 dizem assim essas palavras: não desprezem as profecias. Mas o texto recomenda o seguinte: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Deve-se destacar o fato de que não devemos rejeitar as profecias como um todo. Nós devemos examinar e ver se ela tem base bíblica. Se aquilo que está sendo dito tem base na Bíblia. E até mesmo as coisas que nós ouvimos, nós temos que julgar. Hoje é muito comum as pessoas ouvirem mensagens de N pessoas. E é preciso que você saiba se o que você está ouvindo tem base na palavra de Deus. E se você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, se você não está familiarizado com ela, você não vai saber distinguir. E para fazer esse julgamento, você tem que conhecer a palavra de Deus. 1 Coríntios 14, 29 diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Não se julga o profeta, julga o que está sendo dito pelo profeta. Porque o profeta pode errar. E o profeta pode estar dizendo algo que não é de Deus, mas que ele pensa que é de Deus. Nós temos exemplos disso no Velho Testamento de sobra. E temos esse ensino no Novo Testamento também. Na igreja nós precisamos julgar questões que envolvem os membros da igreja. Nós temos uma orientação bem clara em 1 Coríntios 6, de 1 a 5. Paulo questiona o fato de alguns membros da igreja estarem levando suas questões para serem julgadas por pessoas que não são da igreja. Ele diz assim: quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos não de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, porque vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Então, aqui fala de questões que podem surgir no meio, no seio da igreja, e que requerem uma atitude, uma providência e uma solução. E ele recomenda que a gente não vá lá fora para buscar a solução dessas questões, mas que isso seja resolvido dentro da igreja, com pessoas que possam nos aconselhar, orientar e dizer-nos aquilo que devemos fazer. E naturalmente nós temos que avaliar aquilo que vai ser dito pelas Escrituras outra vez. As Escrituras sempre serão o meio através do qual nós vamos saber se o que estamos querendo fazer é o certo.
mesmo dentro do contexto da igreja. Então, esses julgamentos nós temos que fazer sempre que for necessário. Todos os dias, como dissemos no início, nós temos que julgar algo, uma situação antes de tomar uma decisão. Esses julgamentos têm como evidências fatos que podem ser e devem ser comprovados. Assim devem julgar os que são juízes também, desembargadores e ministros de tribunais superiores. Estes homens estão imbuídos de julgamentos que devem ser feitos com base em dados verazes, dados verdadeiros, dados que tenham provas, e com base nessas provas eles vão decidir. É isso que deve ser feito. Todavia, nós não temos o direito de julgar pessoas no sentido de condená-los, atribuindo a essas pessoas culpa e dando a elas uma sentença como se fôssemos Deus. Alguém escreveu: quando você olha para alguém, você já está julgando essa pessoa com todos os seus próprios filtros, crenças, preconceitos e preconceitos. Então, o que significa isso? Quando eu julgo alguém, eu estou julgando de acordo com a minha história de vida. Eu estou julgando com base naquilo que eu aprendi, eu ouvi, a minha cultura familiar, aquilo que eu internalizei desde a mais tenra idade. E todos nós acumulamos inúmeras informações, e são esses dados que existem dentro de nós que vão permitir que nós julguemos, permitir, entre aspas, né? Vão nos levar a julgar as pessoas. Agora, a pergunta que a gente faz é: se julgamento é correto? Não. Ele é baseado naquilo que você é, naquilo que existe dentro de você. Então, nem tudo que você sabe representa a verdade. Nem tudo que você sabe é um critério correto. Você vai enxergar nos outros exatamente aquilo que você tem dentro de você. Então, quando nós julgamos outra pessoa, nós estamos julgando a nós mesmos, porque é aquilo que tem dentro de nós. Quando uma pessoa reage de modo semelhante a como eu agiria nesse caso, então eu julgo porque ela está fazendo errado. Então eu estou mostrando que realmente é o que existe dentro de mim. Wayne W. Dyer disse também: quando você julga os outros, não os define a você mesmo. Quando eu julgo alguém, eu não estou definindo essa pessoa, eu estou definindo aquilo que eu sou. Então, é aquilo que eu reprovo no outro, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu faria. Então, eu estou julgando com base na minha história de vida. Tudo bem, se você fez e não faz mais, você então não vai julgar o outro, porque você já fez isso. E você sabe que pode fazer outra vez, se você der bobeira. Então não cabe a você julgar uma pessoa que está agindo como você já agiu, no mínimo, ou então você ainda está agindo assim.
nós vamos ver isso melhor mais adiante. Então, se você normalmente acha as pessoas lindas, inteligentes, generosas, legais, então parabéns. Por quê? Porque assim que você é, você tem uma visão otimista, boa, mas a sua tendência é refletir aquilo que há dentro de você quando você julga outras pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Você pode ver uma atitude de alguém como uma coisa pura, mas se há maldade no seu coração, você vai ver aquilo, olha, ele está fazendo isso com esse propósito. Então você vê sempre as coisas ruins que estão dentro de você, nos outros. Se você é capaz de ver qualidades dos outros, significa que essas coisas existem em você. Existem pessoas que são negativas, só pensam o ruim, o pior. É porque essas coisas estão dentro dela. Ela já viveu isso, já experimentou isso, e ela vai julgar o outro de acordo com o que ela vivenciou. Então ela vê tudo como já aconteceu com ela. E aquilo que acontece comigo não é regra geral. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, nós temos que ter cuidado se você vê nas pessoas egoísmo, falsidade ou outros adjetivos negativos ou outras coisas feias. Isso porque tudo que você consegue ver nas outras pessoas está dentro de você. É por isso que Jesus disse, Lucas 6,45, a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que está cheio do coração. Então, aquilo que eu tenho dentro do meu coração é aquilo que eu falo. É aquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo. Existe muita coisa. Existe um livro, isso me veio à mente agora. Eu estou pensando aqui, falo ou não falo, mas nos encontros de casais, no início das reuniões, sugerimos um livro. O livro chama Entre Lençóis. E fala de como as pessoas que se casam, elas trazem conceitos, ideias e preconceitos resultantes do que ela já viveu ou ouviu desde a infância, na sua família, ou no convívio com outras pessoas, no relacionamento que ela teve com outras pessoas. Se uma pessoa teve uma vida pervertida, é possível que a mente dela esteja programada
ter muita dificuldade de ver um relacionamento conjugal com pureza, como coisa pura, mas é possível que ela busque ter dificuldade de um relacionamento normal, porque em tudo ela vai ver impureza, em tudo ela vai ver coisas erradas, especialmente se você viveu numa família onde sexo era tabu, onde sexo era errado. Então você vai para um relacionamento conjugal com a ideia de que sexo vai ser feito, mas com uma certa reserva, um cuidado excessivo que impede que haja liberdade, não no sentido mal, mas liberdade no sentido de usufruir daquele momento. Eu espero que isso tenha ajudado alguém aqui, eu não sei quem, nem porque Deus me trouxe isso agora, mas... Então a pergunta que devemos fazer é: como você tem visto o mundo? Não faz muito tempo que eu descobri uma música que eu acho que eu já tinha ouvido ela há muito tempo. A pessoa que eu ouvi cantando é um norte-americano, e ele já morreu, e ele fala do mundo maravilhoso. Como é que é? Alguém pode me ajudar? Wonderful World, eu acho que é isso, né? Que mundo maravilhoso. Quantos conhecem essa música? É uma música linda, e ele vê no que canta, aliás, ele vê em todas as coisas o mundo maravilhoso que Deus criou. Eu sei que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Isso é o sistema, mas as obras de Deus são excelentes. E tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Então ele canta isso. E é uma música, não é música de igreja, é uma música popular. Mas quando a gente ouve, e pelo menos o meu coração se enche de alegria, é bom você ouvir coisas boas, né? Então, é bom. E se você ainda não ouviu essa música, talvez você ache ela na internet. É Wonderful World. Hein? Louis Armstrong, Wonderful World. Exatamente. Ouviram? Repete. Louis Armstrong, Wonderful. Exato. E quando eu estava ouvindo essa música, eu pensei: esse homem deve conhecer a Deus, porque para cantar assim, ninguém canta sem, porque ele transmite, né? Quando canta agora, eu espero que esteja lá no céu mesmo, cantando para o Senhor lá, mas você canta com aquilo, com a expressão que você tem no coração, né? Se você não vive o que você canta, você não está transmitindo o que você canta. Mas a gente, quando ouve essa música, via, porque ele está aqui mais, você pode ver que ele transmite, né? Ao julgarmos, então, bom, então quais são as histórias que você tem contado sobre os outros, que agora você sabe estão dentro de você? O princípio do não julgamento é um princípio bíblico, ensinado por Jesus, repetido e aplicado na Epístola aos Romanos, pelo apóstolo Paulo, e nós encontramos isso também na Epístola de Tiago. Ao julgarmos quem quer que seja, nós estamos, pois, quebrando os princípios bíblicos ensinados por Jesus. A não observância deste princípio
princípio de não julgarmos afeta muitíssimo os nossos relacionamentos uns com os outros, porque nós julgamos os outros com base no que nós temos dentro de nós. Então nós atribuímos às pessoas coisas que estão aqui que a gente reprova. São coisas que você não quer ter, mas você tem dentro de você. Por isso que você vê a outra pessoa e reprova nela. Mas o que o texto vai nos mostrar é que quando você reprova alguma coisa no outro, você está reprovando em você mesmo. E se você julga e condena o outro, você está condenando a si mesmo. Então, o julgamento que fazemos dos outros tem muito mais a ver conosco do que com a pessoa. E nem sempre ele reflete a verdade acerca da outra pessoa. É por isso que Romanos 2, verso 1, começa dizendo: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Você não vai ganhar nada com isso, muito pelo contrário, você está prejudicando a você ao fazer essa avaliação. Por quê? A explicação vem logo a seguir: pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. São coisas que você sabe que são erradas, mas que você faz. Então você julga com base no que você vive. Quando você tem consciência do que você é, da sua história de pecado, e você confessa e você se arrepende, que atitude nós devemos ter? Nós vamos ser misericordiosos, porque eu já fiz aquilo, mas não faço mais. Isso, eu já me arrependi, já pedi perdão, e eu posso entender o outro, a fraqueza dele, porque eu já vivi isso, mas não vivo mais. Por incrível que pareça, nós condenamos nos outros as mesmas coisas que nós praticamos. Jesus nos advertiu sobre o perigo de julgarmos as pessoas. Ele diz: não julguem para que vocês não sejam julgados. Por que ele está dizendo isso? Porque exatamente quando eu julgo, eu estou julgando a mim mesmo. Sempre que apontamos, já falamos aqui muitas vezes, sempre que você aponta o dedo para alguém, mesmo que você não faça isso literalmente, mas você internamente está apontando o dedo para alguém, quantos dedos estão voltados para você? Olha aqui. Quantos? 3, 4. Então, é algo que nós devemos pensar e refletir, porque é muito fácil para mim e para você fazermos isso. Uma mente culpada tem a tendência doentia de aplacar a sua culpa, atribuindo a mesma culpa a alguém ou a quaisquer outras que lhe venham à mente, para que ele possa equilibrar a culpa que ele sente. Pense numa balança de 2 pratos. Quantos aqui conhecem a balança de 2 pratos? Tá. Quando você ia à feira, antigamente, tinha uma balança assim, colocava um peso aqui, e o que você ia comprar
era pesado com base no valor daquele peso. Então, quando nós temos culpa, a balança está lá embaixo. Aí, para equilibrar e a gente não ficar assim, então você coloca a culpa no outro para você equilibrar a sua consciência, para que você possa coexistir com o seu pecado. Eu faço, mas todo mundo faz. Eu faço, mas fulano, se ele faz, eu posso fazer também. Todo mundo faz pior. Exato. Então sempre eu penso que encontro um meio de equilibrar a balança para que eu continue fazendo o que eu venho fazendo, que eu sei que é errado. Devemos entender, saber que a estratégia de atribuir culpa aos outros das mesmas coisas que nós também praticamos não alivia a nossa culpa, nem nos absolverá, muito pelo contrário. Romanos 2,2 diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então, se eu culpo o outro por fazer o que faço e justifico o meu pecado por causa de um ser único, isso não vai ficar sem juízo de Deus por causa disso. Eu faço, mas todo mundo faz. Não vai justificar você, vai condenar você. Todo mundo faz o errado. A maior parte das pessoas vão para o inferno. A Bíblia diz que a porta é estreita e apertada é o caminho que conduz à vida. E são poucos os que entram por ela, mas são muitos os que entram pela porta larga e escolhem o caminho apertado. E eles estão perdidos. Então nós não temos que ir com a maioria. Nós temos que ter cuidado com a maioria. A voz do povo não é a voz de Deus. Temos que ter isso em mente. Quando nós vemos pesquisas eleitorais, estamos prestes a entrar no ano eleitoral, a tendência da maioria é seguir as pesquisas. Se todo mundo está votando, eu também vou votar. Então você tem que saber o que você está fazendo. Então não vai com a maioria, porque nem sempre a maioria está certa. Foi por isso que Jesus ensinou-nos dizendo: não julguem para que vocês não sejam julgados. Jesus explicou porque ele disse isso. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Ou seja, a régua de medir que eu usar para medir qualquer pessoa vai ser usada para me medir. A avaliação que eu faço para outra pessoa, e ao condená-lo, estou condenando a mim mesmo, porque eu serei julgado por Deus com base no julgamento que eu fizer da outra pessoa. Jesus explicou isso muito bem na parábola. Aquele homem que recebeu um talento, e o que ele fez com o talento? Ele enterrou. E qual a justificativa dele? Porque eu sabia que o senhor era em outras palavras, sabia que o senhor era rígido demais, e eu não sei quais essas palavras. Se alguém achar o texto aí, eu acho que alguém sabe.
tem que ser a palavra dos talentos. Eu não tenho como ver aqui, mas se você achar o texto aí, me fala que eu leio aqui. Então, que na parábola Jesus fala que esse homem diz: sabemos que o senhor é um homem muito rigoroso, e então eu preferi pegar o meu talento e enterrei. E Jesus disse que ele seria julgado com base no que ele pensou que o Senhor é. Ele viu o Senhor como uma pessoa má, rigorosa, sem piedade, sem misericórdia. Então ele disse assim: que você vai ser julgado. Tirou o talento dele, deu para quem tinha mais. As Escrituras afirmam: porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13. Se eu quero misericórdia da parte de Deus, aliás, eu só posso usar de misericórdia para com alguém se eu conhecer a misericórdia de Deus. E as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Deus é sempre misericordioso para conosco. E se você foi alvo da graça de Deus, você foi redimido do seu pecado, se você veio lá de baixo mesmo, e eu posso me incluir aí, você vai valorizar o perdão e a graça de Deus. E você não vai colocar o dedo em alguém, porque você sabe que essa pessoa precisa de misericórdia. Não significa pactuar com o pecado, mas significa entender a pessoa e buscar levá-la ao conhecimento da verdade, para que ela saia como você saiu daquela situação. E não, ela precisa de alguém que ajude, não alguém que afunde a mais. Porque quando nós condenamos, nós estamos levando a pessoa para mais fundo ainda do que ela está. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Jesus nos ensinou também: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando eu perdoo alguém, o que Jesus disse que eu sou? Perdoado. Se eu não perdoo, não sou perdoado. Jesus afirmou que seremos medidos com a mesma medida com que medimos os outros. Lucas 6, 37 e 38. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês também serão medidos também. Eu sei que eu já falei sobre isso aqui, vou falar outra vez, porque é a experiência que eu tenho. Eu tinha 14 anos quando eu tive o meu primeiro emprego fora. Eu comecei a trabalhar desde os 10, mas trabalhava com meu pai. E com 14 anos eu fui trabalhar numa mercearia. E naquela época tinha uma máquina que torrava café. E o café era depois moído, era café em grão. E quando algum freguês queria comprar café, então eu ligava a máquina que moía aqueles grãos e saía o pó. E aquilo tinha que ser pesado.
Então, o saco sempre cabia mais do que aparentemente ele podia. Então a gente pegava o pacote e batia até ele ficar bem compactado ali. E depois, se você não fizesse também, não fechava, porque o saco era na medida exata. Então tinha que fazer isso, bater até que você pudesse fechar e depois entregar para o freguês. E o texto diz: dei-lhe será dada boa medida, prensada, apertada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Então, essa lei é chamada de reciprocidade ou lei da semeadura. Por isso a pergunta do apóstolo Paulo: e você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? O fato de condenarmos os erros dos outros não nos absolve dos nossos, mas nos condenam. Por isso também Jesus nos faz uma pergunta: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio? Por que eu vejo o cisco no olho do meu irmão? Porque eu tenho o quê? Uma trave no meu, e a trave me impede que eu veja direito. Então, o que me leva a achar o cisco no olho do outro? Porque eu tenho uma trave no meu. O que significa isso? Quando eu vejo algum erro no outro, é porque eu tenho maior do que ele. E por isso eu estou vendo um cisquinho que tem no olho do outro. Para compensar a minha falta, eu fico de olho na falta dos outros. Vocês já viram como o crente é objeto dos olhares de todo mundo? Se você for crente de verdade, a Bíblia diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, por que o crente é perseguido? Porque o ímpio quer encontrar em mim, em você, alguma falta que vá justificar o fato de ser ímpio, dele praticar a impiedade. Então ele precisa dessa prova, senão você é uma pedra no sapato dele. Então ele está em busca de algum erro. Vocês lembram da história de Daniel? O rei sancionou uma lei de que ninguém podia dirigir oração a nenhum Deus a não ser ao rei. E Daniel continuou fazendo as suas orações. Eles levaram esses governantes lá que governavam com o rei, e Daniel era um deles. Eles queriam achar um erro em Daniel, porque eles estavam vendo a ascensão de Daniel aos olhos do rei. E eles queriam encontrar uma falta, porque senão eles estavam pensando: nós estamos fritos aqui, porque daqui a pouco ele vai ser o segundo do rei e a gente vai sobrar. Então eles tinham inveja de Daniel, porque o rei gostava de Daniel, e eles sentiam que Daniel estava ganhando espaço. Então, uma forma de derrubar era encontrar alguma falta. Eles procuraram e não acharam nada. Até que eles levaram o rei a sancionar uma lei que proibia de dirigir orações a qualquer outra pessoa
qualquer pedido, não era oração, fazer qualquer pedido que não fosse feito ao rei. Então, eles foram lá, espionaram Daniel e viram que ele continuava a orar. Estava orando. E eles foram lá e contaram para o rei, disseram, olha rei, o senhor assinou aí um decreto dizendo assim, e a gente viu que Daniel está fazendo assim. E o rei procurou livrar Daniel de todo jeito, mas não teve jeito, porque ele tinha assinado o decreto, por isso que ele foi para a cova dos leões, né? E foi julgado lá, cumprindo o decreto que o próprio rei, inadvertidamente, tinha sancionado. E os irmãos sabem o fim da história. Os leões comeram Daniel, né? Não. Mas nem sempre a gente vai ficar livre quando a gente faz o certo, viu? Então, é por isso que o meu pecado faz com que eu veja o pecado, a falta, o erro, a transgressão no outro. Por isso Jesus diz, ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave do seu próprio. Então não posso condenar o erro do meu irmão, porque tenho procedi de forma semelhante a ele. Jesus classificou este procedimento de hipocrisia. Ele disse, hipócritas, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Se você quer abençoar o irmão, você precisa enxergar primeiro o seu próprio erro, admitir, se arrepender, mudar de procedimento, e então você vai ver claramente para ajudar o outro a tirar o cisquinho do olho dele. O que Jesus está dizendo aqui é que quando nós vemos o pecado do outro, nós estamos vendo errado. Por isso que há uma trave no meu olho, porque não é essa maneira de agir. E Jesus está dizendo que ao invés de ficar vendo os pecados dos outros, para julgar e condenar, eu devia primeiro resolver o meu caso de culpa e condenação. Se eu estou vendo a culpa no outro e estou condenando essa pessoa, isso revela que o problema principal está em mim. Por isso devo confessar o meu pecado, o meu viver de pecado, seja ele em que nível for, para ter uma consciência limpa e isenta de culpa. Por isso o apóstolo Paulo nos alerta sobre a importância de manter uma boa consciência. 1 Timóteo 1,19 diz, mantendo a fé e uma boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Se você não mantém a sua consciência limpa, como é que nós temos a consciência limpa? Quando confessamos, pequei, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não foi assim que Jesus contou a parábola do filho pródigo? E que na parábola que o Pai representa o nosso Deus e Pai, fez? Acolheu o filho arrependido, que reconheceu o seu pecado e foi querendo ser apenas como um dos seus empregados. Ele foi restaurado à condição de filho e foi abraçado pelo pai a ponto de deixar o irmão com inveja, né?
aqui a palavra. Com ciúme. Como podemos ter uma boa consciência, então? Confessando, deixando o pecado, pedindo perdão a Deus. Em seguida, devemos então fazer isso. Isso nos faz lembrar da oração que Jesus contou a oração do fariseu e do publicano contada por Jesus. Lucas 18, 9 em diante diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O que era o fariseu? O fariseu era um cumpridor exemplar da Bíblia, da lei. Paulo diz que antes dele conhecer a Jesus, ele era assim, irrepreensível. Então, ele citou o fato de ser fariseu como uma coisa que era elogiável. Então, quanto à lei, ele era irrepreensível. Ele fazia tudo certinho. Mas, e o publicano? O publicano era um cobrador de impostos que normalmente não era honesto, pegava, era corrupto. Normalmente era essa a fama dos publicanos. E os judeus, os publicanos eram os judeus que serviam ao Império Romano. Então, um era fariseu e o outro publicano. O publicano era então um pecador. E o fariseu achava que não era pecador, né? O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Agora vamos ver o publicano. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. O que Jesus disse acerca dessas duas atitudes? Digo a vocês que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Aquele que contou vantagem diante de Deus não obteve a sua acolhida, mas foi acolhido, perdoado, aquele que confessou o seu pecado e deixou. Tem misericórdia de mim. Aliás, o texto diz: tem pena, ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Porque todo que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Quem se tem na condição de pecador, indigno, carente, necessitado de misericórdia, nunca irá julgar quem quer que seja, porque ele sabe que assim como ele é digno de misericórdia, ele deve ver o outro com misericórdia, e não como juiz que condena. Então, nós só podemos usar de misericórdia depois de termos sido objetos de misericórdia. Há um cântico de Natal que a gente canta sempre aqui, é meia-noite, e lá pelas tantas tem um trecho do cântico que diz assim: canta que és liberto.
É muito bom você saber se libertar. Depois de ter vivido na condição de miserável pecador. É muito bom você saber que não foi você, que foi Ele. É muito bom você saber que não foi por seus méritos, mas foi pelos de Jesus. Há um texto que continua, eu medito todo dia sobre ele. Segundo Coríntios 5, 21. Aquele que não, vamos lá, eu sei de cor, mas agora não dá. Vocês pensam que é fácil estar aqui? Não, viu? Segundo Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, quem é que não conheceu o pecado? Foi Jesus. Deus o fez pecado no meu lugar, para que eu fosse declarado justo aos olhos de Deus. Deus me vê como justo, não porque eu seja justo, mas porque o justo foi à cruz por mim, derramou o seu sangue, me lavou, me purificou de todo pecado. Eu, quando era criança, cantava um cântico que dizia assim: o sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Então, concluindo, assim, pois, nós devemos considerar o ensino de Jesus quando ele disse, Lucas 6, 36 e 38, sejam misericordiosos como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, vocês não serão condenados. Perdoem, serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Se não agirmos assim, seremos julgados e condenados pelo próprio Deus. Por isso, Romanos 2:1 diz assim: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando o que você é, pois naquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juiz de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juiz de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade de Deus? A riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Ou seja, Deus vai dando corda. Você pensa que Deus está aprovando, não está aprovando não. Ele está dando tempo para você se arrepender e deixar o seu caminho mau. Não significa que Ele está aprovando,
Porque não cai um raio em cima da sua cabeça não significa que Deus está provando o seu erro. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, um coração que não se arrepende, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Este ensino bíblico fará sentido se daqui por diante nós mudarmos a nossa visão do que é julgar as pessoas. Nós precisamos mudar. E é preciso que aquilo que vimos hoje seja posto em prática. E se eu errar, perdão, Deus, me perdoa, errei outra vez, julguei outra vez, me perdoa. Eu não quero fazer isso.